Um bom dia a todos. Hoje é 18 de fevereiro de 2026. Hoje é quarta-feira. Agora é 8h32 da manhã. Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando a live. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos trazer a mensagem. Bom dia, já que já entrou já no TikTok. Vamos trazer a mensagem perguntas e respostas, né? E aí a gente vai conversando um pouquinho, porque como eu iniciei agora, eu tenho que esperar as pessoas chegarem, né? Para mim dar início. E ontem eu trabalhei bem, graças a Deus. A minha respiração tá boa. E eu vou aproveitar o máximo, né? Que eu estou bem. Eunice Ferreira entrou, bom dia. Nelinho Cândido Moutinho entrou também. E como eu estou bem, graças a Deus, eu vou trabalhar bem. O propósito é tentar juntar um dinheiro para comprar um carrinho para fazer o aplicativo da Uber. Um carrinho um pouquinho mais novo. E nós vamos dedicar esse propósito. Então ontem eu trabalhei no Uber e também trabalhei no iFood. Ontem eu trabalhei até 2 horas da manhã. A Bolt on Hold. E graças a Deus eu consegui levantar. Estou bem, estou com a respiração bem. Vou continuar na rotina. Vou fazer o Uber agora. E mais tarde eu vou fazer, se Deus quiser, o iFood. Então nós estamos com esse objetivo para ver, se Deus quiser, esse ano nós compramos um carrinho para fazer aplicativo. Metrópolis Oficial entrou. Um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Só um momentinho aí, gente. Às vezes eu tenho que ter uma lixeira aqui do lado para me cuspir, porque é um problema meu respiratório que eu tenho. E aí às vezes eu engasgo. Mas graças a Deus a gente vai no propósito, né? Maria Nogueira Souza, Ailton Ferreira, Samutra Laut, Reginaldo Leopo, bom dia também. Então a gente vai trazer a mensagem a perguntas e respostas, parte 4. Ivani Terezinha. Como Deus é maravilhoso na vida da gente. Zé Show de Bola. Zé Show de Bola. A minha esposa ontem e o Marx, o Elton Dias, Lucas, Kevin, Rafael, Fábio entrou, Cristal, Shirley Ribeiro, ó, não é a Shirley não, a Shirley do Renato, então a Shirley entrou aqui, Morena Cacheada. E aí, gente, a minha esposa ontem estava um pouquinho triste, eu consolei ela. Angélica Silva, Tamires Soliver, eu consolei ela e graças a Deus eu fico tão feliz que as coisas que eu falei, depois praticamente o meu pastor falou na pregação. A gente fica muito feliz, parece que a gente está conectado. Maria Bastos, 860. Deixa eu compartilhar essa minha live aqui.
lá no Facebook. Então, já que já entrou um bocado de gente, eu já vou parar de falar o nome das pessoas e vou trazer a oração, né? Eu gosto de cantar somente crer primeiro. Tudo é possível, né? Naquele que crê, né? E esse é um corinho maravilhoso do nosso profeta William Marlon Branco. Então sempre quando eu posso eu canto ele, né? Sempre não, todas as vezes. Abe, Down Bar Not Office. Então vamos cantar somente crer, tudo é possível e vou trazer a mensagem, tá? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho a Ti agradecer o Senhor por eu estar bem, por eu poder estar aqui, Senhor, Te agradecendo, Te louvando, Te bendizendo. Peço, Senhor, que essa manhã o Senhor esteja aqui presente novamente, trazendo a Tua palavra, nos revelando, nos mostrando o que devemos fazer para aproximar mais de Ti. Estou na mensagem perguntas e respostas. Te agradeço, Deus, de já, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e que o Senhor nos ajude a caminhar no caminho do Senhor essa manhã. Obrigado por tudo. Amém. Então, deixa eu ver na onde que eu estou aqui. Eu já deixo marcado, né? Eu estou na página 48. Então, nós já estamos na parte 4 da mensagem perguntas e respostas. Vida, entrou. Anitta, Luciano, Rodrigo, bom dia. Então, nós vamos dar continuidade à mensagem perguntas e respostas. Eu estou na página 48, né? Eu, graças a Deus, eu estou trabalhando bem, estou bem, graças a Deus. Então, a gente tem que agradecer isso a Deus. Esta nação está vivendo de uma reputação passada, do que era os antepassados. E esta é a razão pela qual nós chamamos que seremos salvos. Deus nunca respeitou Israel pelo que ele era, pelo que eles haviam sido, o que eles eram. Então, observem. Mas agora, aqui está. O que penso? O que eu penso que acontecerá agora, através. Agora, talvez isso não seja assim. Eu creio que o tempo chegará quando seremos forçados a fazer a imersão de papel moeda. E quando isso acontecer, ora, em forçados a fazer a imersão de papel de moeda. E quando isso acontecer, ora, vez de mudarmos a moeda, o que aquilo faria com o Phillips Morris? O que aquilo faria com as companhias de uísque? O que aquilo faria com a indústria de aço? O que aquilo faria com todo o comércio? O que aquilo faria? Aquilo os queimaria. Eles ficariam falidos. Mas se pudéssemos tomar empréstimos, aquele dinheiro vem quando esperto ele é. Então a nação se vende para a igreja. Então a igreja e o Estado estão unidos novamente. E ali vem ela. Vem, é isso, observe, correto. Agora nisso, se alguém está numa associação organizada por nossos governos e pode expressar o que está em seu próprio coração, ou a verdade desses últimos dias, será ele qualificado como uma das
prostitutas. Vejamos, se alguém nunca a associação organizada está bem, veja a associação organizada. A organização e elas são dados diferentes pelo governo para falar. Veja, aquilo não tem nada a ver com o seu coração. Vem. Agora, se ele é um crente verdadeiro e nascido do Espírito Santo, uma hora ou outra ele será um querido. Vem, isso pode não ser tão claro. Então, ele não o vê. Agora, eu quero que você querem lembrar disso, amigos, que Deus nunca faz isso. Ou tem qualquer tempo, até onde eu posso, recorda, veja, mas, ok, veja, Jesus era a tônica de tudo, isto, porque ele era Deus. Emanuel feito carne. Agora veja esse companheiro, Jesus, quando você sabia que, quando ele veio à terra, não houve, eu acho, 1/10 do mundo que soubesse que ele estava aqui. Então, quando Deus veio, a maioria não sabia que Deus estava aqui, não. Ele veio muito simples, né? O povo está esperando aquele espetáculo. Você sabe que quando aquele percussor veio, quando todas as montanhas e coisas aconteceram ali, não havia nenhum centésimo de população de Israel. Eu creio que soubesse daquilo. Não é isso? Estranho? Ora, ali havia judeus e coisas e pessoas de todo o mundo. Agora recorde, Jesus veio para testemunhar como Salvador do mundo. É isso correto. Ora, ali havia simplesmente pessoas, após pessoas, após raças, após pessoas que nunca nem mesmo souberam nada sobre aquilo, nada sobre Jesus. Seguiram em frente, exatamente como se o mundo nada soubesse a respeito daquilo. E o mundo está seguindo como se nada soubesse das coisas de Deus. O carnaval está aí. Mas o tempo todo, aquilo estava acontecendo no mundo. E a palavra de Deus continua chamando seus filhos a se aprontar para as coisas de Deus. Mas o mundo continua no seu ritmo. Velho, porque ele não os deixou saber. Ele veio. E aqueles que estavam predestinados para a vida eterna foram aqueles que o receberam. Então tem uma pessoa, um grupinho menor, pequeno, que está predestinado para as coisas de Deus. A maioria vai estar no mundão aí. E nem tudo vai estar acontecendo e ninguém vai perceber nada. Não faria nenhum efeito dizer coisa alguma para o restante deles, porque ele não poderia redimi-los, porque eles não eram nem mesmo redimidos. Então tem pessoas que nem é mesmo redimidas. Não adianta você nem falar de Deus para elas, porque foi isso. Quando aqueles sacerdotes se colocaram ali, quando ele teve que chegar àquele ponto, porque o predestinado estava ali. Ele já está ali, em todo o redor. Então ele teve que pregar para eles como um grupo. E os grandes sábios que deveriam ter-lhe conhecido. Então as pessoas que deveriam conhecer a mensagem de Deus, que são os sábios desse mundo, disseram, esse homem é Beelzebul. Nós não deixaremos que esse homem nos dê ordem. E coisas mais. Veja, nós não faremos isso. Então, homens de Deus, falar da palavra de Deus, os religiosos não vão gostar. Mas uma prostitutazinha, com a vida em si, predestinada para a vida eterna,
seu nome estava imortalmente na palavra de Deus. Aqui. Se aproximou dali e ali, primeira vez que aquela luz atingiu aquela sementinha, rapidamente ela soube. O irmão Brana estala seus dedos. Veja, um velho pescador passou por ali. Ali estava ele, fazendo sinais e maravilhas, e dizendo às diferentes pessoas os segredos dos seus corações e revelando a si mesmo. Bom, e que coisa! Havia fariseus ali de pé, e disseram: este homem é Beelzebul. E eles disseram que tiveram que responder à sua congregação. E todos eles ali de pé, doutor Jones, poderia você descer e ouvir este homem? Parece que ele sabe a respeito do que eles estão falando. Ele não fala como um homem comum. E o ouvirem, chamou ali embaixo. Veja, sim, Deus nunca poderia chegar a ele. E ali embaixo se colocou ele. E ele disse, eles disseram, agora veja ali, lá vem um homem, aí está um de seus discípulos. Ali parece um homem agora. O nome daquele sujeito é André. Vocês recordam? Vocês recordam dos velhos pescadores aqui embaixo? São eles sim ali. Ali está Simão, seu irmão. Vem, e esses são os garotos do velho Jonas. Eles lhe está trazendo alguém. E ele, quem será assim? O que ele fará agora? Ele é o próximo lá em cima. E ele se aproxima. E ele disse, o seu nome é Simão, e você é filho de Jonas. Discernindo os pensamentos. Esse homem é Beelzebul. Ele tem algum tipo de espírito nele. Ele é um sujeito estranho. Vem, siga o reto. Não ouça nada daquilo. Veja, fique afastado daquilo. Eu não iria nunca mais às suas reuniões, de modo algum. Veja, por aqui novamente. Tão longe que isso termina. Nós sairemos daqui. Nunca mais escaparemos. Por aqui novamente. Vem porque agora foi isso que ele pensou. E mesmo assim tinha que ser aquele, veja, os próprios para os quais ele veio foram aqueles que o crucificaram. Vem? Então o Senhor Jesus veio para ele e eles mesmos crucificaram o Senhor Jesus. Veja, esse é o sujeito aqui. Esse velho pescador não poderia, a Bíblia diz que ele era iletrado. É isso certo. Não apenas isso, mas ele era ignorante. Agora, isto é certo ou errado? Se pudéssemos simplesmente ficar ignorantes a muitas dessas coisas que achamos que sabemos, vem, correto? Veja, ele era ambos ignorantes e iletrados. Então, ele se aproximou ali na presença do Senhor Jesus e ele lhe disse quem ele era. Imediatamente aquilo foi resolvido. Agora, qual é o outro argumento desse sujeito contra aquilo? Bem, veja, ele creu nisso. Veja, quem é ele? Você sabe quem ele é? Bem, aquele homem nunca, ele é um pescador. Ora, ele não conhece o seu ABC. Eu comprei peixe dele e ele não pode nem mesmo me assinar um recibo. Veja,
Esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de pessoa que dá ouvidos a algo como aquilo. Graças ao Senhor. Amém? Vem, ora. Ora, ele não. Veja, o seu pai, ele era ignorante. Ele nem mesmo nos mandou para a escola. Mas foi esse que ele mandou para a escola. Ensinou da maneira que ele o queria. Eu não estou apoiando para que não irem à escola. Agora, eu espero que vocês compreendam. Mas aí está apenas um tipo. Veja o que você obtém naquilo. Esse é o tipo. A razão pela qual isso lhe passa desapercebido. E sabe de uma coisa? Nenhum. Eu diria que nenhum terço de todos os judeus na terra nunca soube qualquer coisa a respeito de sua vinda. E, então, um quinto de um terço ouviu. Então, um centésimo de um quinto o recebeu. Você sabe quantos ele tinha? Ele tinha 12 de pé na cruz. E todo o grupo. Onde está o restante deles? Vem. Os 70 foram embora. Agora, enquanto ele estava cruzando o inferno e simplesmente descendo, não dizendo nada a respeito de sua doutrina, ele simplesmente seguiu em frente, curando os enfermos e tudo mais. Oh, que coisa! Aquele era o Espírito de Deus sobre ele. Você crê nisso? A congregação diz amém. E quando ele estava curando os enfermos maravilhosos, isto é notável. Rabi, diga-nos todos vocês, irmãos, todos vocês devem tê-lo na sua igreja. Rapaz, fale de poder, aquele sujeito realmente pode curar o enfermo. Você deve ver, ele tem um dom de cura. Bem, naturalmente, eles vão ter algumas personificações para aquilo. Vem eles, porque cada grupo tem que ter o seu próprio homem. Aqui vem ele. Então, a primeira coisa que vocês sabem, um dia ele se assentou. Oh, claro, Rabi, nós iremos contigo. Tudo bem, se assentem. Prossigamos. Tudo bem, enviou os 70 e assim sucessivamente. Então, um dia, depois de um grande milagre ser realizado, ele se assentou e começou a falar-lhes a palavra. Veja, ao começar a soar correto, ele começou a lhe dizer a palavra, a verdade. Eles disseram, agora espere um momento. Eu não sei a respeito disso. Isto é contrário às suas doutrinas. Então a palavra de Deus ela é contrária às doutrinas das religiões, tá? Cuidado aí, você que é muito religioso, e saiba que a palavra de Deus é contrária às doutrinas religiosas. Tá bom? Nós estivemos errados, irmão. Seria melhor voltar, porque aquele homem fala em enigmas. Ele é um tipo de sujeito estranho. Eu não posso compreender isso. Bem, o que é isso? O que foi isso? A semente não era predestinada desde o princípio. Então, quando a semente não é predestinada desde o princípio, ela não vai achar bom, não. Porque a palavra de Deus sempre vem contra as doutrinas. Ela não é alinhada às doutrinas religiosas. Então, a primeira coisa, você sabe, ele tinha um pequeno grupo ministerial e falava com os ministros. E eles disseram, é melhor voltarmos também. E voltar e entrar na organização.
Então, muitas vezes Deus vem e fala, mas as pessoas estão tão ligadas na organização que elas falam, ah, não, vou escutar ele não. Vamos voltar para a nossa organização, para o nosso sistema religioso. Está ao contrário do nosso sistema religioso. Lá no nosso sistema religioso, lá, nós podemos fazer o que nós quer. Essa palavra de Deus aí está falando que não pode, não. Não, vamos voltar para o nosso sistema religioso. Tomar os nossos papéis novamente. Veja, porque esse sujeito, ora, quem pode compreender um homem como aquele? Ele diz isso, aquilo, ele diz isso e aquilo. Ele está contrário à nossa doutrina aqui da nossa religião. Aqueles outros não entenderam isso assim. Para algum deles, ele estava mostrando enigmas, mas não para os outros. Então vai ter pessoas que vão achar ruim. A palavra de Deus sempre é assim. A palavra de Deus, ela é cortante. Ela vem para cortar as coisas erradas do mundo. Ela vem para combater as coisas erradas. A palavra de Deus, ela sempre vai ser certa e o mundo sempre vai ser errado. Ela vem e fala, pum! Alguns vai achar ruim. Vai falar, não, ela é contrária à nossa organização. A nossa organização religiosa deixa nós fazer o que nós quiser. Só que a palavra de Deus está falando que não deve fazer. Então por isso que a maioria acha ruim, não aceita. Mas tem um grupinho pequeno que vai aceitar. Porque esse grupinho pequeno, eles são filhos eleitos do Senhor, eles são predestinados antes da fundação do mundo para aceitar essa mensagem. A palavra de Deus, ela sempre vai combater as coisas erradas. Então, a primeira coisa, você sabe, ele tinha um pequeno grupo missionário. Aqueles outros não entendiam isso assim. Para algum deles, eles estavam mostrando enigmas. Assim, eles foram embora. Então, a maioria vai embora. A maioria que escutar a mensagem de Deus vai cascar fora, porque é muita verdade para eles. Eles estão querendo uma mistura, um pouco verdade, um pouco pote, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é verdade, verdade, verdade. O que ela falar com você que deve você não fazer ainda continua sendo verdade. Ela nunca vai ser mentira, mas a maioria vai embora. Então ele virou e olhou para os 12 ali de pé e disse, vocês não querem ir também? Vem. Então ele tinha 70 discípulos. Quando ele estava curando os enfermos, tratando eles bem, dando benefício para eles, ele estava com Deus. Mas na hora que ele começou a trazer, apertar o cinto e trazer a verdade, falou, ó, vocês têm que acertar, a palavra de Deus, ela liberta, é assim, assim, cascaram fora. E hoje em dia é a mesma coisa. Você fala da palavra de Deus aqui, a maioria é religioso, a maioria quer estar com a sua religião, mas quando a palavra de Deus fala que a sua religião está errada, está fazendo coisa errada que não deve fazer, que a palavra de Deus não acata isso, eles cascam fora. Eles viram a cara. Agora observe, Pedro diz, sabe de uma coisa? Eu frequentei aquele velho lugar ali embaixo, todo o tempo. Para onde o mundo eu iria? Onde eu iria? Onde eu poderia? Depois que eu fiz uma obra aqui, eu não posso voltar para aquela lata de lixo novamente. Então, um homem de Deus igual Pedro está falando aqui, quando você conhece a palavra de Deus, você nunca vai voltar para a sua organização religiosa, para aquela lata de lixo. Ah, mas por que você está falando que é lata de lixo? Ó, é a minha religião, você tem que respeitar, você tem que aceitar a religião. É uma lata de lixo porque ela não tem a total palavra de Deus. A palavra de Deus está falando que tem coisas ali que está errado. Você vai continuar querendo ficar naquela lata de lixo? Onde todo tipo de lama do mundo ali está.
Vem, eu? Para onde iria eu? Eu simplesmente não posso fazer isso. O homem de Deus, ele não vai para lugar nenhum. Ele fica com a palavra de Deus. Ele não tem lugar para ele, não. Religião não é de Deus, não. Se fosse de Deus, não tinha tanta religião aí, não. Mais de milhões de religiões. O mundo está cada dia pior do que ele está. Você acha que se religião fosse a palavra de Deus, o mundo estava melhor. Ele disse, então, tudo bem. Venha, vamos em frente agora. Aí está você, vem. Como foi aquilo, então? 12, de cerca de 2,5 milhões, e o Salvador do mundo, entre milhões. Ainda humilde, veja, simplesmente veja, humilde, observa. Agora, como todos aqueles fariseus, aquelas prostitutazinha, subiu até ali. Ela disse, diga, você deve ser um profeta. Agora, sabemos que o Messias está vindo, e quando ele vier, ele fará isso. Ele disse, eu sou. Ele disse, é isso mesmo. E ela se foi. Ela tentaria você pará-la? Você não conseguiria. Então, quando um filho de Deus recebe a palavra de Deus, ele tem um encontro com Deus, ninguém segura ele, não. O coração dele começa a puxar e ele começa a falar, oh, gente, venha conhecer a verdade, esse aqui é o Senhor Jesus. Nada parou ela, porque ela encontrou o Senhor Jesus. O irmão Branas, saudações ao nome do Senhor Jesus. Por favor, explique quem é o homem em Mateus 22, 11. Com vestidos nupciais. Eu não sei que esse homem não poderia entrar no céu sem a vestes nupcial. Ele era um convidado, eu sei, não a noiva. Sim, está certo. Ele seria um. Sim, ele simplesmente entrou de modo despercebido. Vem, agora veja. Agora eu poderia tomar um sermão inteiro sobre isso. Agora eu tenho 10 minutos para orar pelos enfermos. E terminar isso. E já estou com a metade dessas pontas. Eu acho, notem, mas eu vou me apressar correto. Seguro-o bastante. Depois de estar aqui, vem. Aqui está o que aconteceu. Se você conhece os costumes orientais, vem. Quando o noivo distribuiu os convites para o seu casamento, ele apenas distribuiu determinado número de convites. E para cada convite que ele enviou, ele tinha um porteiro de pé na porta para colocar um manto sobre ele. Fosse ele pobre ou se ele for, ou que ele fosse. Ele tinha, se ele fosse rico ou pobre, seja o que ele fosse, eles todos tinham que usar esses trajes de casamento. Quando eles estavam ali, na porta, eles colocaram aquilo sobre ele, aquilo cobria aquele, o que havia sido o seu exterior. Ele era convidado, fosse ele um milionário ou um pobre. Fosse ele um fazendeiro, cavador de valas, seja o que fosse, ou um plutocrata, ele estava aqui, vestido como traje agora. Porque o traje era colocado sobre ele, na porta, quando ele entrava pela porta. Eu quero que vocês captem isso, porque é o seguinte. Isso aqui está falando do noivo, mas fala do Senhor Jesus também. O Senhor Jesus pega pessoas de todos os tipos. Ele alinha cada uma. Pode ter pessoas que assassinam, pode ter pessoas que são do nível mais alto, pode ter pessoas ricas,
cada um vai estar no seu nível. E aquela vestimenta significa isso. Então todos estão convidados para a ceia do Senhor. E quando Jesus estava ali na porta, eles colocaram aquilo sobre ele. Aquilo cobria o que havia sido o seu exterior. Ele era convidado, fosse ele milionário, pobre. Agora, tome São João desse. Eu creio que é isso. Ele disse, eu sou a porta. Vem, eu sou a porta. Que entra, pela qual você entra. Agora ali está ele na porta. E aqui está o homem que coloca o traje sobre ele, o Espírito Santo, para lhe dar o manto da justiça quando ele entra. Então, por isso que tem aquela palavra, eu sou a porta. Se eu bater na tua porta e você abrir, eu cearei com você. Mas você tem que abrir a porta. Então ele é a porta. E o traje dele é o Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo, que é o manto da justiça do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está na porta, esperando você receber o Espírito Santo, que é o manto da justiça. Se você não receber o manto, que é o Espírito Santo, você não consegue passar pela porta. E aí, se você pular a janela, você não entrou pela porta. Você tem que entrar pela porta. Agora, este homem tinha vindo através de alguma organização, pela janela. Aqui atrás, alguns passaram pelo buraco. E ele foi até a mesa e se assentou. E quando o noivo surge e olha ao redor, ele era esses haviam sido sujeitos estranhos, porque tinha que passar pela porta e receber a vestimenta. E esse homem não tinha vestimenta. Você está entendendo agora, pelo natural e pelo espiritual, que para você entrar no reino do céu, você precisa ser batizado, receber o Espírito Santo, senão você não passa pela porta. Aqui assim sendo o batismo do Espírito Santo e todas essas coisas, como foi que você entrou aqui? Bem, ele passou por algum lugar na porta. E ele veio sem o convite adequado. Vem, e ele veio através de algum sistema educacional. Veja, ou algo assim. Ele entrou. Então você que é religioso, se você não receber o Espírito Santo, não receber a vestimenta da justiça, não adianta você vir com a sua organização religiosa que você não vai passar pela porta. Você está captando, né? Que não adianta ser religioso. E ele lhes disse, amarre-o aos pés, lance-o para fora daqui, nas trevas, onde haverá choro e lamento e ranger de dentes. Então, quem não passar pela porta, quem não receber o Espírito Santo, não levar uma vida correta, vai ser jogado aos choros e lamentos e ranger de dentes. Vai ser jogado nas trevas. Ele passou pelo período da tribulação, e ele não entrou pela porta. Então, correto. Perguntas. Será o Elias de Malaquias 4 o mesmo Elias mencionado em Apocalipse 11:3 e é outra testemunha? São as outras duas testemunhas indivíduos separados? Sim, o Elias de Malaquias 4 não será o Elias de Malaquias 3. Então são dois Elias. Um de um jeito, outro de outro, mas porém com o mesmo espírito de Elias.
Quero que vocês captem isso. Elias é um espírito. O espírito de Elias entra numa pessoa. Então não é a mesma pessoa, mas é o mesmo espírito de Elias. Ontem à noite nós passamos por isso. É a outra testemunha separada. Duas delas. Sim, Senhor. Moisés e Elias. Então um é Moisés e o outro é Elias. Mas todos dois têm o espírito de Elias. São pessoas diferentes com o espírito de Elias. Por nossas revelações. Agora, eu não quero lhes segurar aqui por muito tempo. 1 Reis 19. Irmão Brana, eu creio o número dos que não dobraram os seus joelhos eram... Sim, isso é certo. 700 em vez de... Obrigado, isso é correto. Foram 700 em vez de 7.000. Irmão Brana, 7.000 em vez de 700. Agora vê aqui. Você sabe, realmente quando uma pessoa chega assim, para pregar, eu quero lhe perguntar alguma coisa agora. Então você entenderá. Quando Elias chegou do deserto, ele tinha uma mensagem. Ele saiu daquele deserto e veio imediatamente e disse àquele rei: não cairá nem mesmo uma gota de orvalho do céu, até que eu chame por ela. Olha o poder que esse homem de Deus tinha. Não cairá nenhum orvalho do céu, até que eu chame por ela. Então eu quero que você capte essa mensagem essa manhã. Você tem autoridade como Elias tinha lá. Se você for um cristão verdadeiro, você tem autoridade. Porque nós, que somos cristãos, nós temos autoridade com as coisas de Deus. Então ele tinha uma autoridade de parar o orvalho, para não cair uma gota, até que ele chamasse. Essas são as palavras que ele tinha. E regressou imediatamente e não disse nada a ninguém. Vem. Quando ele tinha outra mensagem, ele descia imediatamente e entregava aquela mensagem. Então sempre Deus vai trabalhar com homens de Deus. Deus vai trazer homens para trazer mensagem aos homens. Homem comum, mas homem de Deus com a mensagem de Deus. E viria e virava imediatamente para trás. Saía para o deserto. Vem. Agora, se você observar, quando eu lancei a pedra fundamental sobre aquele tabernáculo, ele disse: faça a obra de um evangelista. E agora a hora está se aproximando quando aquela obra está separando. Há algo mais acontecendo. Então assim eu estou. Veja, eu chego aqui e tento fazer evangelismo e tudo. Mas e você? Onde está? Bem, você está. Porque eu espero que a igreja seja o suficientemente espiritual para compreender. Então você tem que ser espiritual para você compreender as coisas de Deus. Irmão Brana, eu entendo que Elias deveria vir 3 vezes. O Senhor nos diz que ele já veio 2. E virá novamente. Agora a pessoa sobre a qual estará o espírito de Elias será também as 2 testemunhas de Moisés e Elias ali? Não. Não. Ele será um gentil. Então você tem que saber que o 7º anjo ele é um gentil. E esse 7º anjo é o William Marlon Brano. É o nosso mensageiro, o 7º anjo. É esse aqui, ó. Aqui, ó. Ao último Elias aqui, ó. Ao último Elias aqui, ó. Ele será um gentil. Veja, enviado para a igreja gentia. Deus sempre envia ao seu próprio povo. Veja, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele sempre mandou o seu mensageiro da ordem.
Então Deus, antes de acabar com essa tribulação, rebentar, quebrar tudo, ele tem que enviar um profeta com uma mensagem que vai restaurar o povo de Deus, para depois ele rebentar com tudo. Mas antes disso ele envia um mensageiro, um profeta. E esse profeta já veio, ele já morreu e a mensagem dele está viva até hoje. E eu estou transmitindo a mensagem para você. Sem essa mensagem, você não consegue escapar. Porque Deus envia uma mensagem primeiro para condenar esse mundo pecaminoso. Depois que o rapto acontece, agora haverá um tempo de transporte, naturalmente. Uma mensagem conduzindo para outro, isso tem que vir diretamente para dentro assim. Veja, você, como eu expliquei aquilo. Veja como Paulo para os gentios e assim por diante, correto? Depois que o rapto acontecer, alguma igreja que não foi elevada no rapto será salva no final. Não. Porque o sangue terá cessado. Veja você, não haverá nenhuma intercessão. Então não vai haver mais intercessão depois que havia o rapto, hein? Presta atenção. E a era gentia terá terminado. Ninguém será salvo depois do rapto. Ou nenhuma igreja. Nenhuma igreja será salva. A igreja, quem é o sujeito que se sujeita ainda mais, que é santo, que permanece santo? Bem, aquilo não acontecerá. Veja, não depois que a igreja partir. Então, o que acontece aqui na terra, quem está segurando essas guerras, essas tribulações, é o povo de Deus. Depois que esse povo foi embora, acabou. Não tem mais salvação para mais ninguém, não. Irmão Brana, na mensagem do primeiro selo, eu observei o Senhor se referindo às 70 semanas de Daniel. Eu compreendo em Daniel, na fita de Daniel, e quando o evangelho retorna para os judeus, as 70 semanas começarão. Será 70, uma semana, 7 anos para os judeus, ou há apenas meia semana, 3 anos e meio, faltando para eles. Apenas 3 semanas, Jesus profetizou. A primeira metade da semana, como foi predito, apenas a metade de uma semana resta para eles. Irmão Brana, sendo que o Senhor não orou pelos enfermos durante a semana, poderia o Senhor, esse é apenas um pedido. Irmão Brana, poderia o Senhor me ver depois do culto? Este é o pedido, veja aqui. Poderia o Senhor, por favor, explicar a respeito de Satanás sendo amarrado por 1000 anos e sendo solto para a batalha de Apocalipse 28? Que relação isso tem com a batalha de Armagedon? Como foi mencionado no quarto selo? Será juntos Gog e Magog do povo da nova terra? Bem, esta é bem longa e eu apenas tenho que acertar o alvo. Veja agora a primeira coisa, vai. Agora talvez eu não consiga explicar isso. Eu farei o melhor que eu puder, que eu posso. Poderia o Senhor, por favor, explicar como Satanás é amarrado por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 28? Esta não é a batalha de Armagedon. A batalha de Armagedon acontece deste lado, veja, correto, quando termina o período da tribulação. Agora, que relação isso tem com a batalha de Gog e Magog? Nenhuma. Uma é nesse 1000 anos e a outra é no final dos 1000 anos. Como foi mencionado,
no quarto selo. Serão Gog e Magog, juntos do povo da nova terra. Satanás é solto da prisão e sai para reunir todo o povo, os ímpios, para trazê-los a esse lugar. Então Satanás vai ser solto, gente. E Deus fará chover fogo e enxofre do céu. E eles foram consumidos. Veja, 2 batalhas. Completamente, pergunta, concernente aos 68 milhões mortos pela Igreja Católica Romana. Que época na história isso aconteceu? E por quanto tempo isso aconteceu? Pegue a gloriosa reforma de Smoot. Eu creio que alguns desses estudantes a têm. É a história da igreja. E eu esqueci agora exatamente em que página está. Mas isto acontece desde o tempo da coisa foi produzida, ou da igreja, por Santo Agostinho de Hippo, África. Isso aconteceu em 354 DC. Isso durou até 1850. O massacre na Irlanda, veja então, aquele tempo foi do ano 33 DC ou 33 DC a 354. Deixe-me corrigir isso agora. Veja, de 354 DC a 1850 DC. 1850, de acordo com a história. Foram 68 milhões de protestantes levados à morte. É a história. Se você quer dizer que está errado, bem, então talvez George Washington não esteve aqui. Nem Lincoln. Vocês sabem, nenhum de vocês vive na época para ver. Mas, de qualquer forma, deixa eu ver se... Eu acho que eu vou ter que ler só mais essa página aqui e encerrar, tá, gente? Não, a mensagem está até colada. Só mais essa aqui eu vou encerrar, tá? Eu creio que eles estiveram aqui. Vejo sinais de que eles estiveram aqui. Irmão Brana, o capítulo 19... o versículo 18, também eu fiz ficar em Israel 7 mil em Israel. Todos os joelhos que se não dobrarem, dobram a batalha, dobram a Baale, e toda a boca, melhor, não se dobra a Baal, e toda a que não beijou, toda a boca que não se beijou, por favor me explique isso sobre os 700. Foram 700 mil, vem, e aquele beijo a Baal, vocês não sabiam, santos aqui já foram formalmente católicos. Claro, vem, vocês beijaram imagens, vem. E recorde, no tempo de Babilônia e Nabucodonosor, quando o rei gentil estava começando, veja, quando o reino gentil brotou, ele pareceu como a adoração de um homem. Nabucodonosor fez uma estátua de um homem, e se você tem uma mente espiritual, agora ouça esta revelação. Aquele espírito que o homem do qual ele fez uma revelação, ou melhor, ele fez uma imagem através de sua revelação, foi Daniel. Um homem religioso sendo adorado. Vem isto, porque ele o chamou de Beltesazar. Não foi isso? O Beltesazar, que era o nome do seu Deus. Ele fez uma imagem daquele Deus, que era a imagem de Daniel. E Daniel recusou inclinar-se
a sua própria imagem. Vem, vem. Aqui está novamente. Veja agora, observe. O rei gentil dobrou nos dias de Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Um rei gentil, juntando a igreja e o Estado, ao tomar uma santa imagem, ou uma imagem de um homem santo, e forçando uma adoração àquilo. O rei gentil teria nos pés, como mão, escrevendo na parede, através de um poder político, que está unindo a igreja e o Estado para forçar a beijar as imagens. Novamente, veja você, a mesma coisa, imagem de um homem santo, claro. Irmão Branco, quando esse rapto acontece, quando o rapto acontece, as crianças que não discernem o certo do errado entrarão no rapto? Se seus nomes estiverem no livro, sim, isso é correto, vem. Irmão Branco, o Senhor disse ontem à noite que havia 70 semanas, 70 pessoas para serem salvas, que seriam salvos com a pregação de Elias. O Senhor quis dizer 70 mil? Sim, está certo. Por favor, me perdoe por aquilo. Veja, está tudo correto. Veja, eu falei, irmão, vocês interpretarão depois de abrir, irmão. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou ter que encerrar por aqui. A mensagem, perguntas e respostas. Eu acho que umas 2 lives eu termino ela. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou ter que encerrar aqui, né? Eu vou ter que encerrar aqui. Não posso prolongar mais, que eu comecei, eu tenho que até terminar aqui agora, tá? No Instagram, eu já sou obrigado a terminar. Deixa eu terminar no Instagram aqui correndo. Bom dia para vocês, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. 1 hora de live.